Esse é um tema muito interessante, né, Lucas? Porque com a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, eu gosto de brincar que empresário que não tem dívida e não tem um boleto de um empréstimo para poder pagar, ele está faltando alguma coisinha para poder dar um pouquinho mais de incentivo, né? Eu acho que as ferramentas de crescimento, elas são formas muito importantes de você entender o que o teu negócio precisa para poder dar o próximo passo, né? Você deve ver isso muito no dia a dia da Easy, às vezes o empresário que é cagão, que tem medo de tomar dívida, tal, etc. E dívida não pode ser feito de forma irresponsável. Claro. Mas é uma baita ferramenta para poder, às vezes, financiar crescimento, para poder fazer você destravar alguns marcos que, às vezes, ali no dia a dia, no passo a passo, vão demorar. E queria até devolver essa pergunta para você, de como que você enxerga esse pedaço e como que você aconselha aí os teus clientes, os teus parceiros a lidar com isso. Com dívida. Cara, para mim é a resposta clássica, né? Dívida para crescer, tá valendo. Dívida para pagar despesa, erradíssimo. É uma comprovação de que tua empresa é muito ruim, entendeu? Se você pega dívida para pagar despesa, é que sua empresa não gerou margem suficiente para você ter caixa e pagar suas despesas. A não ser, salvo, né, o giro que algumas empresas precisam, né? Então, assim, cara, dívida para crescimento eu acho fantástico. Por que o pessoal tem medo de dívida, na minha opinião? Porque o pessoal desconhece o controle do que é saudável da dívida ou não. Ele não sabe fazer um indicador e falar assim, minha dívida é saudável ou minha dívida não está saudável. Que geralmente você vai ter dois indicadores, né? Pelo faturamento anual, que é para você medir o saldo da dívida total pelo faturamento anual, e também o de recorrência mensal, se você tem capacidade de gerar caixa suficiente para pagar a tua parcela mensal. Se tu tem esses dois indicadores vigiados, você perde o medo de ter dívida. Porque você acha ali, opa, o motivo está certo, peguei dívida para investir em crescimento. Minha dívida está saudável, consigo bancar ela mensalmente, o saldo dela não é muitas vezes maior ou não é X% do meu faturamento anual. Então você casa as duas coisas e aí você pega a dívida tranquilo, entendeu? É a minha visão. Eu sou animado, já endividei mais, já endividei menos, mas acredito que é uma baita de uma ferramenta. E sim, já foi melhor, né? A taxa de juros está muito dura no Brasil, né? Hoje está difícil. Mas mesmo assim, às vezes é melhor do que fazer com dinheiro próprio. É do que eu acredito. Às vezes a pessoa vai lá, queima caixa, fica com uma saúde financeira baixa, né? E poderia fazer através de uma dívida pagável, com taxa de juros ali controlada, colocando bonitinho na demonstração. Pelo menos isso eu tô fazendo o dever de casa certinho, então. Tá boa, tá sim. Cara, dívida, crescimento para mim é ótimo, assim. Caixa, vamos lá. Quando tu fala de despesa, porque normalmente o pessoal pega, principalmente menores, né? Os menores pegam muita dívida para despesa. E aí é o começo do fim, na minha opinião. Começo do fim mesmo. O cara se acaba, se enrola ali e depois ele não consegue mais pagar aquilo. E as empresas maiores, que eu acho que essa é a mentalidade que tu tem, já vem dívida como um instrumento de crescimento. Esses caras estão certos, porque eles já são maiores, eles não estão pensando em sacrificar o caixa deles ou não para fazer um investimento. Eles estão pensando em pegar uma dívida para agressivar um investimento que eles não poderiam fazer com o caixa deles, porque o caixa deles ou já está direcionado para giro, ou o caixa deles já está ali num limite de segurança suficiente para os caras ali e pronto, né? Ótimo. Então, o cara grande já tem um pensamento natural de dívida, investimento, vou rodar isso aqui, vai dar ROI e vamos embora, vamos para cima, né?